Bom, é a nossa primeira aula, né? Segundo todos, bem-vindo, quem estão aqui presentes, né? Nosso ambiente é um ambiente diferente, né? Mas é um ambiente que já diz conhecer, né? O MIT, que significa conhecer. A LAT, que significa viver, então estamos no ambiente certo, né? O nosso propósito aqui é fazer uma discussão da matéria que a gente já teve aí na semana passada, que no formulário que vocês fizeram as questões, resolveram as questões, retornaram para mim essas questões, corrigi, né, dei uma olhada em todas as questões resolvidas, e então vamos fazer aqui uma devolutiva, né, dessas questões. Vamos discutir. Então, vou comentando a matéria durante a aula. Se alguém quiser interferir com a pergunta, um por vez, né, para não ficar um problema aí de ouvir, de interferência. E aí a gente vai fazendo a discussão da aula. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa disciplina é a disciplina de Química, vocês são do segundo ano, né? Gostaria que todos estivessem do segundo ano, nós temos participação, por enquanto, de 31 alunos, deve estar chegando mais. E, bom, nossa discussão é assim, conteúdo, que é o conteúdo que já vinha desde do início do ano, né? Da primeira aula lá no início do ano, e é uma sequência, a gente não sai dessa sequência. Então, o conteúdo da aula é o estudo das funções inorgânicas. Foi colocado nessa aula, porque eu poderia colocar na aula seguinte, ou até na aula anterior, de 2, 3 semanas atrás, mas é porque eu deixei ela mais um pouco para o final, ou seja, na metade do segundo bimestre, porque é um pré-requisito para o terceiro bimestre, né? Mas é uma sequência, tá ok? Só voltando um pouquinho, Matheus, a primeira. Então, o objetivo da aula é que o aluno consiga entender as principais funções inorgânicas, que eu vou explicar aqui o que significa essas funções, e nós temos a divisão da química orgânica e da química inorgânica. Na química orgânica, nós temos funções orgânicas. Na química inorgânica, nós temos as funções inorgânicas. Então, nosso estudo aqui vai ser funções inorgânicas. Habilidade, né? Nós temos que atingir essa habilidade. Voltando um pouquinho, Matheus, por favor. Obrigado. A habilidade desse tema, né, desse conteúdo, representar as substâncias e as transformações químicas a partir de códigos, símbolos e expressões próprias da química. O que quer dizer isso? Que a química tem a sua própria linguagem, né? Quando a gente começa a trabalhar um tema, a gente tem que entender esse tema desde do título, né? Porque... Pode passar, Matheus? Oi? Por favor. Passando, isso. Então, a principal, o que nós temos aqui é as funções químicas, né? Nessas funções químicas, aí tem a separação. As funções químicas, isso aí foi estudado há muito tempo, muito tempo atrás, que nós tivemos aí como uma divisão com o crescimento do estudo da química, né? Da química, não, da própria ciência. Porque o que é a química? A química é uma ciência. É uma parte da ciência que estuda as substâncias e suas transformações. Há muitos anos, estudava tudo isso juntos, né? Estudava química, ciência, ali tudo junto, e o homem, com o aumento das produções de novos produtos, de ter necessidade de levar a química para a produção, o homem começou a fazer divisões, né? E aí foi obrigado a pegar essas funções químicas e selecionar quem são funções orgânicas e quem são funções inorgânicas. A química das funções orgânicas corresponde àqueles compostos que derivam, né, do elemento carbono. Então, na química orgânica, é a química do elemento carbono, podemos dizer assim. Essa
esse tema, a gente só estuda, essa parte que é a química orgânica, a gente só estuda no terceiro ano, né? A de vocês hoje, aqui, que nós vamos estudar, vamos fazer um comentário, é a química inorgânica. O que são a química inorgânica? São aqueles formados por todos os elementos, né, menos o carbono. Então, o carbono foi separado química orgânica para estudar só as substâncias derivadas do elemento carbono, e as outras substâncias, que não é derivado do elemento carbono, é a química inorgânica. Ok? Alguma dúvida aqui? Professor, Oi. tem alguma coisa relacionada ao reuso desses compostos que derivam do carbono, ou não? Por ser orgânico, tipo, seria ele renovável de alguma forma? É uma boa ideia. Quando a gente fala química orgânica, o que é que dá, né? O que é que dá, assim, a entender? Organismo, né? Então, todos os organismos vivos, todos eles, é a presença da química orgânica. Então, por exemplo, os animais, química orgânica, né? Os animais, a composição do carbono ali está presente. Os vegetais, carbono. Então, quando a gente fala assim, química orgânica, a gente imagina um pouco o organismo. Isso no seu natural. Nada para que a gente vai sintetizar, vai renovar, vai reciclar esses materiais que já são produtos formados anteriormente, a gente só vai refazer ele, né? Aí é quando a gente cai nessa da parte da recuperação, né? Da reciclagem desse material. Mas quando você pega assim a química orgânica, organismo, dá uma para que nós temos seres vivos, vegetais, animais. Todos eles, a sua composição maior é o elemento carbono. Então, as substâncias orgânicas são tipo assim, só um modo de falar, né? Seriam reutilizadas do carbono. A química, os compostos orgânicos são formados pelo elemento carbono. É assim, o principal, né? Sem carbono não existe um composto orgânico. Entendeu aqui? Porque para ser um composto considerado um composto orgânico, você tem que ter ali a presença de, no mínimo, um carbono. Né? Sem carbono, a gente não forma produto orgânico. E quem são esses produtos orgânicos formados diretamente do carbono? Por exemplo, o petróleo, né? Oi? Professor, mesmo, vamos supor, a queima de uma lenha que resulta em carbono, vamos supor, dá gás carbônico na atmosfera, mesmo assim é orgânico? Então, isso é uma transformação que o homem faz. Por exemplo, nas atividades do homem, a gente, sem querer, produz compostos orgânicos, né? Com a nossa atividade humana. Proposital ou não. Quando é um produto proposital, é aquele produto que você quer formar, né? Então, por exemplo, você pega faz a destilação do petróleo. Qual é o objetivo do homem ali, da humanidade? É pegar esse produto bruto, que é um composto orgânico, que está lá no subsolo, o homem busca desse produto, ele se aposta desse produto, né? Traz até a refinaria, que é o sistema, que a gente vai comentar alguma coisa sobre o sistema aqui, traz para o sistema produtivo e faz essa destilação e se faz essa separação. Na separação, tudo que tem lá no petróleo, nós vamos utilizar na nossa atividade, na atividade humana. Então, por exemplo, a primeira fração de uma destilação do petróleo, que é um produto orgânico que está lá na natureza, é o gás, né, que é o butano, o etano. Então, todos os gases que estão ali no petróleo, que é a chamada pedra escura, ele é liberado, o homem capta esse gás em algum ambiente, né, que tem a torre de destilação, na torre de destilação cada um vai pegando o seu espaço. Mas como pegar assim, de qualquer jeito? Não, isso aí é através de um aquecimento, né? Quando ele começar a evoluir, ele vai começando cada um a encontrar o seu espaço, no caso, o seu armazenamento. Terminou a destilação do lado do gás carbônico, dos gases, até chegar ao asfalto, que é o finalzinho de tudo, aí você fez toda essa separação. Todos eles têm presença de carbono ali.
Então, todo produto derivado do petróleo tem presença de carbono. Um menos, outro mais, mas no mínimo um tem que ter, né? Deu para entender? Mas... Ok? Ok, professor. Faz favor, Matheus. Nos estudos, agora nós vamos fazer o estudo das funções orgânicas, né? Inorgânica. Então, sabendo lá que os compostos orgânicos, o seu produto, o seu elemento principal é o carbono, e aqui nós temos os restantes, né, do carbono. Então, 117 elementos formam substâncias inorgânicas, né? O que são essas substâncias? Então, vamos lá. Ó, as funções inorgânicas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Então, todo esse grupo, ele apresenta as mesmas propriedades, praticamente são iguais, né? Alguns produtos inorgânicos pode aparecer um elemento carbono? Pode, que é uma das exceções que nós temos, né? Por exemplo, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono tem um carbono, mas ele é um composto inorgânico, né? Ele é derivado da queima do combustível fóssil, no caso da gasolina, né, do petróleo, e ele libera um composto inorgânico. São poucas exceções. O dióxido de carbono também, né? É um composto inorgânico, mas tem a composição de um carbono. Agora, não existe composto orgânico que não tenha a presença de um carbono, no mínimo um carbono. Bom, as 4 principais funções, né, das funções inorgânicas, os principais produtos, né, que são produzidos ali das funções inorgânicas são os ácidos, né, as bases que são os hidróxidos, os sais e óxido. Então, é assim, os ácidos, nós temos muitos ácidos que é no seu estado natural, que a própria natureza produz, né, que a gente consegue só captar ele, né, trazer para a nossa atividade. Se a gente não precisa, se o homem não precisa desse material, fica lá, não é isso? A humanidade só busca materiais da natureza quando ele vai utilizar dela, ou para utilizar diretamente, ou como matéria-prima, né? Então, a nossa luta do dia a dia, da produção humana é isso, da atividade humana é isso. Buscou, deu para usar natural do jeito que está, beleza, vamos utilizar dela. Ou se não, usar como matéria-prima. Então, o ácido, por exemplo, nós temos ácidos naturais, né? E temos os ácidos aí, que é produzido no sistema no nosso sistema de produção, né? Há um propósito para isso, né? Quando o homem monta uma indústria, além além de qualquer coisa, ele está pensando em quê? No lado financeiro, a economia, né? O capital. Ele não vai montar uma empresa e ir lá produzir só por produzir. Não. Tem que produzir, né? Produzir bem para ir para o mercado e ser vendido esse material e ele produzir mais a cada tempo e produzindo e tentando melhorar cada vez mais esse produto. Porque se ele não melhorar, pode vir um concorrente, e melhorar esse produto e ele ser obrigado a até perder, né, essa concorrência por ele ter um produto melhor. Então, ele tem que se preocupar, né, na sua atividade de produção. Primeira coisa que tem que se preocupar, uma das coisas é a qualidade desse produto, né? A qualidade desse produto que ele vai liberar para o mercado. Mas, para isso, ele tem que saber que matéria-prima ele vai utilizar para ter essa produção melhor, né? Então, o ácido, por exemplo, além dele ser um produto que nós vamos utilizar ele só como ácido, e como ele serve também para matéria-prima para formar outros produtos, né? Então, nós temos elementos formando substâncias formando outra substância, lógico, com propósito, né? E essa outra substância que nós formamos, ele pode formar uma outra terceira substância, como matéria-prima. Então, o ácido, ele já é um composto, né? O que é o ácido? O ácido é uma substância formada por um ácido inorgânico. Ele é um composto formado, pelo mínimo, um hidrogênio, né?
se ligando a um outro elemento e formando-se um ácido. Esse ácido a gente produz, né? Tem o sistema de produção. A maioria deles vai para o mercado como produto assim, de consumo direto, né? Da produção do próprio fabricante. E como ele pode ir direto para outro sistema de produção para servir como matéria-prima. Deu para entender a diferença aí? Ó, é assim. Temos os ácidos naturais, né? Esses naturais, que é o que o homem vai buscar? Só buscar dele, a fonte dele. Onde é a fonte dele natural? A fruta, né? O solo, alguma coisa plantada no solo, uma planta, traz ele até a produção. Se usa Algum minério, né, professor? isso, ele vai buscar do seu, né, da sua fonte, né? Se essa fonte for a produção natural, se ele buscar dele para ser utilizado diretamente, como um consumidor direto, ele usa, né? E como ele pode usar dela para fazer o quê? A produção de outro produto que ele está querendo fabricar. Intencional, né? Porque quando ele vai buscar na natureza, ele vai buscar saber onde ele vai utilizar. Ou utilizando direto, ou utilizando como matéria-prima, né? E essa busca de matéria-prima é aquela correria de procurar a melhor qualidade possível para que ele, quando ele pode colocar isso na produção dele, ele não ter uma qualidade melhor possível, né? Porque a tendência é trabalhar pela qualidade. E quando a gente fala qualidade, depois a gente tem que pensar na produção, o custo, né? E quanto mais custo, mais você também vai ter que cobrar mais no seu produto final, né? Até chegar no mercado de consumo. Tudo bem? Aqui na mesma tela aqui. Então, nós temos aqui os principais, como já falei para vocês, são os ácidos. A base, que a base também é chamado de hidróxido, né? Os sais. Então, esses sais aqui, nós temos pouco produzido naturalmente. Geralmente, os sais são produzidos através de um ácido e de uma base. Aí você tem os sais. Né? Isso aí a gente vai ver, porque a gente vai, esse estudo vai continuar na próxima aula. Então, nós nem terminamos hoje aqui o estudo dos ácidos. Na próxima aula já vamos terminar ácido e entrar na base, que são os hidróxidos. E depois você vai ver, vai pegar esses dois, essas duas funções, ácido e base, e vão fazer a reação formando os sais, né? E os óxidos? Quem são formadores dos óxidos? Sem ele não existe. É o oxigênio, né? Quando você vai fazer um óxido de alumínio, você vai usar o oxigênio para fazer a queima desse metal, né? E esse metal vai se transformar no óxido através da queima. Então, nós vamos fazer o estudo dessas 4 funções, tá ok? E aí nós temos aqui, né, que nosso primeiro estudo das 4 funções, que é a função ácido. Então, estudo dos ácidos. Só um minutinho. Não tem. Não tá aparecendo na câmera, não, mesmo. Bom, estudo dos ácidos, né? Então, o que são os ácidos? Vamos dar o conceito de ácido. Ácidos são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas liberando o hidrogênio positivo, ou seja, o seu cátio, né? Então, é assim, para você saber que uma substância é uma substância ácida, uma das análises mais rápidas que você tem é pegar esse ácido e misturar em água, né? Que é uma solução aquosa, né? Nessa solução aquosa, ela tem que, para ser um ácido, essa solução aquosa tem que liberar o hidrogênio, que é o hidrogênio mágico, que nós chamamos de hidrogênio mágico, como única partícula, ou seja, a partícula cátio. Então, quem é o cátio dos ácidos, sempre vai ser, dos ácidos inorgânicos, né? Sempre vai ser o hidrogênio. O ânion vai ser o outro elemento que se liga a ele. Tudo bem aqui? Ó, Professor. Oi.
Então, toda vez que liberar um hidrogênio vai ser um ácido. Isso. Se você pega uma substância, aí é questão de análise, né? Aí você tem que fazer a análise. Você faz essa mistura e você, quando você faz a mistura aquosa, é liberado, né? Se for um ácido, por natureza, libera-se ali no mínimo, né? Um cátion de hidrogênio, né? Esse cátion de hidrogênio, ele indica que aquela substância que você adicionou à água é um ácido. Agora, isso é a ideia de Arrhenius, né? Que nós vamos falar um pouquinho lá na frente sobre o Arrhenius, que é o formulador dessa ideia, né? Da ideia da ácido é todo composto, covalente. Covalente por que covalente? Porque geralmente você tem dois não metais, né? Por ligação covalente, porque quando você tem dois não metais, a única forma de você fazer uma ligação é por ligação covalente. Na ligação covalente é aquela coisa, se compartilham elétrons. E aí forma a molécula, no caso daqui, na molécula do ácido, né? Sabendo que o cátion dele sempre vai ser o hidrogênio, que é o H positivo. Lembra-se que o cátion é a partícula positiva e o ânion é a partícula negativa. Juntando-se os dois, você tem o seu resultado da sua ligação química, né? Essa ligação química, ela é feita por elementos, né? Então, elementos através da ligação química, forma molécula, moléculas já é um produto, né? E esse produto forma outros produtos. Basta o quê? Uma ou mais produtos juntos, formando outro terceiro produto, né? Porque se eu tiver só uma molécula e não misturar nada com ela, não vou ter um resultado, não vou ter um produto, não tenho nada, né? Só tenho aquela molécula ali. Então, se eu tiver a molécula de água, H2O, é H2O e só. Não, se eu não misturar com outra, aí que eu tenho aí uma reação, né? E transforma ele em um produto, fica estável lá como água, como única substância. Deu para entender aí a comparação? Ok? Ok, próximo. Então, Ok, aqui, só falar... Oi, pode falar. Então, aqui, só para falar um pouco de Arrhenius, o Arrhenius foi ele é chamado Svante Augusto Arrhenius, né, um cientista que passou toda a sua época de estudante, depois como profissional. Ele se interessou muito pela química, física e a matemática. Olha, as três áreas aí que uma depende da outra, né? O cara foi lá e se interessava, estudava tudo que ele fazia era comparando os resultados da química com a física e usando a matemática como ferramenta, né? Porque a matemática é a principal ferramenta da física e da química, sem dúvida, né? Sem a matemática, a gente não teria digamos assim, as produções que nós temos hoje para fazer os balanceamentos, né? Quanto vai disso, quanto vai daquilo outro, para a gente ter um produto, não de qualquer jeito, mas um produto formado com a intencionalidade da produção, porque se você começar a fazer de qualquer jeito, pode sair um produto não desejado e prejuízo, né? Porque você vai ter coisas ali que você nem precisaria colocar, né? Então, quando você vai fazer a produção, você precisa de quê? Um balanceamento. O balanceamento é feito através da matemática, né? Sem a matemática, a gente consegue fazer o ajuste dos reagentes para formar produto. A natureza faz isso naturalmente, do seu jeito, né? Perfeito, né? A natureza é perfeita, e produz o seu produto aí, basta o homem saber se consegue usar ele daquele jeito ou não. Se der para usar daquele jeito, ele usa. Se não, ele vai fazer uma pequena transformação e mudança naquele produto, né? Tudo bem? Então, foi ele que deu a definição de ácido, da substância ácida. Isso no século passado, né? No século passado, isso foi ele viveu aí de 1859, né? Em 1903, ele ganhou o prêmio Nobel de ciência, né? de química, com essa ideia dele, né? E a ideia, quando algum cientista trabalha uma ideia
ela não é aceita só por ele, né? Ele fez uma convenção geral, mundial, né? E ali chega à conclusão que é aquilo ali. E quando aparecer uma outra ideia, a ideia dele permanece. E até agora é essa. Tudo bem? Professor, Oi. essas seriam as 4 funções principais, né? Tipo, mas teria mais, além dessas 4? Tem. Além dessa aí, porque assim, quando tem os hidretos, né? Mais os hidretos, a gente vai estudar um pouco também nele, mas é assim, ele deixa, é mais um estudo especial para ele. E eles não colocam para o segundo ano diretamente os hidretos. Então, que ele pega as 4, né? Que é o ácido da base, que são os hidróxidos sais, e o óxido. Mas nós temos os hidretos, né? Que, por exemplo, você pensa, os hidretos, o que é? Aí você fala assim, você falou que o ácido, o cátio do ácido é o hidrogênio, do ácido inorgânico, é o hidrogênio, sim. Nos hidretos é a mesma coisa. Aliás, os hidretos é quando você tem um elemento, né, principalmente um metal, se ligando a um hidrogênio. Só que esse hidrogênio, ele já não é mais, a partícula dele já não é mais o cátio, ele é o ânion. Né? Olha, nos ácidos, quem é o cátio? Nos ácidos inorgânicos, quem é o cátio? O hidrogênio. Quem é o ânion? O elemento que se liga a ele formando o ácido. Por exemplo, se for ácido clorídrico, o hidrogênio, como partícula positiva, liga-se ao cloro como partícula negativa. Aí nós temos a molécula do ácido clorídrico. Nos hidretos, é assim, os hidretos, quem é o cátio? O elemento que se liga ao ânion, né? Quem é o ânion nos hidretos? O hidrogênio. É o contrário do ácido, né? Tá ok? Beleza, entendi. Por favor, Matheus. Bom, classificação dos ácidos. Nós estamos estudando só... Olha, hoje nós começamos com as funções inorgânicas, fizemos essa passagem por ela, né? Agora nós estamos estudando só a função ácido, né? Opa. Ô, Matheus, ok. Classificação dos ácidos. Né? Os ácidos podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidrogênio que são liberados em solução aquosa. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Quando você mistura um ácido com a água, que é conhecido como a solução aquosa. Solução aquosa é quando o solvente é água, né? Ioniza, né? O que é ionizar? Ionizar é quando se cria, separa, você tem uma substância, uma molécula, com cátio e ânion. Ionizar é separar, deixar cátio de um lado, ânion de outro. Tudo bem? Então, é assim, e quando ele reage com a água, ele forma o íon hidrônio, né, que é chamado íon hidrônio, e esse íon hidrônio, ele é que dá a classificação dos ácidos. Então, é assim, se a gente fizer essa mistura e ir lá separar um único hidrogênio, esse ácido, ele vai ser monoácido, né? Então, o que é o monoácido? São as classificações aqui. Então, a gente tem aqui 4 classificações em relação à quantidade de hidrogênio ionizado. Ionizar é separar, né? Ionizar é separar os dois íons, o íon positivo do íon negativo. Tudo bem? Então, aqui, ó, um monoácido. Um monoácido é quando o ácido possui na sua molécula apenas um hidrogênio ionizado, ou seja, o hidrogênio está ali, só um. E aqui eu dei alguns exemplos aqui, coloquei alguns exemplos aqui. Ó. O ácido nítrico, né? Ó, o ácido nítrico, quanto hidrogênio ele tem aqui? Ó? Só tem um, ó. É isso? Então, esse um aqui é que diz que ele é monoácido. Isso aqui é infalível. Por que infalível? Porque quando vai se fazer algum produto com ácido, eles fazem o seguinte, não dá para ser um diácido, um triácido. Tem que fazer com monoácido. Porque com a presença do hidrogênio, não pode ter muito hidrogênio nesse produto. Então, usa-se como matéria-prima, se for o monoácido, ele vai ter que usar um monoácido nessa situação aqui, ó, um hidrogênio na fórmula. Ok? O diácido, né?
na classificação dos ácidos, o que é um diácido? São os ácidos que possuem 2 hidrogênios ionizados na sua forma, na sua molécula. E aqui tem o exemplo do ácido, né, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, ele é formado de quê? 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênio. Esse SO4 é uma função, né? Uma função química. Por que é uma função química? Eles não estão separados para formar o ácido sulfúrico. Eles se juntaram, esses dois, esse aqui, ó, SO3, eles tiveram que se juntar para formar uma função para juntar-se com o hidrogênio e formar o ácido sulfúrico. Isso aqui é o enxofre, né? O S é o enxofre, o oxigênio 4, então, ou seja, 4 átomos de oxigênio se junta com 1 átomo de enxofre e forma uma estrutura que é chamado de sulfato. Esse sulfato, junto com 2 hidrogênios, forma-se o ácido sulfúrico. Deu para entender aqui? Deu sim, professor. Uhum. Ok? E a gente tem outro exemplo aqui, o ácido sulfídrico, né? 2 hidrogênios e 1 enxofre. Olha a diferença desse aqui, ó. Não tem o SO aqui, ó, né? Ele é um outro ácido, um ácido com característica diferente, tem as suas propriedades de ácido, sim, mas a característica dele pode ser ali diferente, certo? Com suas propriedades de ácido, né? Pois não? Então, todos que têm... Eu disse que todos que derivam do oxigênio, ou do carbono, né? Não, aqui do hidrogênio, né? Não, mas o senhor disse que são substâncias inorgânicas que derivam do carbono. Não, a orgânica... É orgânica. Isso. A orgânica se deriva do carbono, né? Inorgânicos são os outros elementos. Então, você pode pegar aí o carbono, um elemento, que é o elemento de número atômico 6, né? Você tem ele formador dos compostos orgânicos, que forma-se cadeia. Nós temos aí mais de 8 milhões de substância orgânica produzida pelo homem, né? Os medicamentos, venenos, aí, partindo disso aí, tudo isso aí é química orgânica. São cadeias carbônicas imensas, né? 12, 13, 25 carbono, numa cadeia só. Pois não? Então, aquele último exemplo que o senhor deu, seria, então, uma substância orgânica? Esse que eu estou falando aqui dos ácidos é inorgânica. Não, o último. O tetraácido ali. Não, todos esses aqui são compostos inorgânicos. O professor disse que, dependendo do ácido inorgânico, ele pode ter carbono. Isso. Aí, por exemplo, nós temos não é assim. Quando fala assim, o que é um composto orgânico e o composto inorgânico? O composto orgânico é aquele que tem presença de carbono, é formado pelo elemento carbono, ou seja, o principal elemento de formação desse composto é o elemento carbono. E os compostos inorgânicos são os restantes dos elementos. Então, nós temos aí 117 elementos que formam composto inorgânico. Mas aí, assim, tem exceções, né? 2 exceções de um composto que tem carbono, mas não é um composto orgânico, é o monóxido de carbono, por exemplo, e o dióxido de carbono. Ele não está, digamos, no grupo dos compostos orgânicos. Ele está no composto inorgânico. Então, são exceções, né? Esses dois produtos aí. Tudo bem? Que, por exemplo, o dióxido de carbono é interessante. Você falar assim, mas, por exemplo, ele é derivado, o monóxido de carbono é derivado de quê? Da queima do petróleo, né? Da queima do combustível, da gasolina, por exemplo. Então, no escapamento de automóveis, ali, quando está produzindo aquele gás, ali, se você fizer uma análise, nem precisar analisar, você já sente o cheiro forte ali, a presença muito forte de monóxido de carbono, né? A gente não vai produzir isso, porque isso não vale a pena. Então, quem produz? Uma atividade nossa, né, da humanidade,
através de uma queima de um material. Porque se é óxido, geralmente houve uma queima ali, porque quem queima o material, quem auxilia a queima do material, é o oxigênio, né? Então, quando a gente chegar nos óxidos, você vai ver todos os metais virar pó, né? Você vai produzir um óxido de magnésio. O que a gente vai ter que utilizar? O magnésio e o oxigênio. O oxigênio, a gente não vai buscar esse oxigênio para queimar, a gente vai ter que ter o espaço do oxigênio ali e ele vai auxiliar a queima desse material. Quando ele auxilia a queima desse material, ele vai fazer parte, tá, da composição. Então, nós vamos ter os óxidos. Né? Quando a gente chegar nos óxidos, você vai ver, a gente vai queimar aí todos os metais e eles vão virar pó. Através de quê? Dele, né, por exemplo, do magnésio mais o oxigênio, nós temos um produto lá, que é, por exemplo, composição de talcos, né, alguns lubrificantes, a gente usa muito os óxidos. E depois a gente vai entrar aqui nas próximas aulas, os principais ácidos, né, no nosso caso aqui, os principais ácidos. Aonde são os aplicados, né? Qual é a maior... Sem ele não existe produção, né? Na farmácia tem ácido? Tem ácido, né? Nos medicamentos tem ácido? Tem ácido. Na produção de veneno tem ácido? Tem alguns que tem ácido. Ou como fixador, ou como faz parte das formas da formulação, né? Depois nós vamos ver aqui o que é um catalisador, o que significa isso, né? Aonde ele é utilizado, como ele é utilizado, se ele não faz parte do produto. Oi, Edi! Tudo bom? Ok? Oi, Nerãozinha, vem te contemplar. Gente, a live mais fofinha do mundo. Eu esqueci de falar para o Marcão, se ele quisesse participar aqui. Que bom. A live fofinha. Eu vim te dar um beijo e parabéns pela coragem. Olha, maravilha. Só que você sabe que eu não consegui fazer o link, né? Eu mandei aqui e passei porque foi em cima da hora, passei pro Matheus. Tá certíssimo. Beijão, Nerãozinho. Opa, participe de nós aqui, vamos lá. Já falei da sua disciplina, já falei de química, de física aqui, viu? É indispensável, né? Química, física, quando se juntam. Não tem como fugir das três disciplinas que estão grudadas. Exato. E a matemática como ferramenta para tudo, né? Sim. Tá vendo que homem lindo, gente? Nerãozinho é lindo. Bom, então é Beijão. isso. Opa, não vai ficar conosco? Não, eu tô no meio da construção aqui em casa. Ah, então tá bom. Tudo bem aqui nos diácidos e os triácidos, né? Olha, nós temos aqui o triácido, possui 3 hidrogênio ionizado, né? Ó, são esses 3 aqui, dá para ver aqui, ó. O exemplo aqui é o ácido fosfórico, né? Ó. A mesma coisa lá do ácido sulfúrico, ele botou uma estrutura aqui, só que com 4 oxigênio e um fósforo, né? Ó. Então, formou uma estrutura chamada fosfato. Fosfato com 3 hidrogênio formou o ácido fosfórico. Isso aqui já é uma ligação química, não é uma reação, é uma ligação, não é uma transformação, né? Através de uma ligação química, você tem essa estrutura aqui, ó, que já foi montado também o fósforo com o oxigênio. Agora eu tenho 2 estruturas, que é o cátion, que é os 3 hidrogênios aqui, ó, formando com o sulfato. Né? Aí ficou o sulfato, aqui ficou, no caso, sulfato, que é o ácido sulfúrico, aqui é o fosfato, né? Fosfato juntou com 3 hidrogênios, formou aqui o ácido fosfórico. Pois não? Pode falar? Professor, no caso dos ácidos, quanto mais hidrogênio ele tiver, mais corrosivo ele é ou não? Não, nem sempre, porque aí nós vamos estudar acho que na terceira aula. Não, na próxima a gente já vai ver. A força de um ácido. Às vezes a gente pensa que porque ele tem 3, né? 3 hidrogênio aqui, ele é mais forte. Não é sempre. Mas existe uma regra de quando você junta-se aqui e tira lá a massa de cada um deles, né? A massa molar, a massa molecular, e aí você faz uma convenção.
Então, às vezes, nem sempre esse ácido que tem 3 hidrogênio, ele é o mais forte do que, por exemplo, que tenha 1, né? Então, isso chama força dos ácidos. Na força dos ácidos, que é um ácido forte, moderado, né? E fraco. Então, nós temos esses 3, essas 3 divisões. Oi? Para saber essas divisões, tem que ver o pH, né? O pH de um ácido... Então, assim, por exemplo, o ácido sulfúrico, se você pegar o ácido sulfúrico puro, é considerado um ácido muito corrosivo, né? Lembra que eu cheguei a falar para vocês o ano passado, lá no primeiro ano, se você colocar um ácido na sua mão, ele pode vazar embaixo, porque ele é muito corrosivo. E nele aqui, aqui no ácido sulfúrico, ele só escapa aqui na corrosão, só o ouro, né? Que você colocar o ouro no ácido sulfúrico, você não consegue diluir ele facilmente. Para isso, você tem que fazer uma mistura com o outro ácido, né? Para que eles reagem entre si e atacam o ouro, né? Mas ele sozinho não consegue. Quando você faz esse cálculo e um ácido forte, um ácido moderado ou fraco, em relação ao pH, todos os ácidos têm o pH menos do que 7, né? Então, você pega de 0, lembra da escala que eu passei para vocês? A escala é de 0 a 14, onde 7 é neutro, né? E acima de 7, você se aproximando a 14, você vai ter básico, né? Então, são os hidróxidos. Todos os hidróxidos têm que estar depois do 7, aproximando ao 14. Os ácidos, do 0, aproximando ao 7. Quando a gente usa aquele papelzinho que a gente usa, o chamado papel indicador de pH, quando a gente utilizou ano passado lá no laboratório, ali a gente só dava, assim, diretamente o número inteiro, né? O pH é 2, 3, 4, 4,5, ficava assim em dúvida, então fica 4,5. Porque é um indicador que não é tão preciso, ele indica que a substância é ácida, mas não dá exatamente o valor do pH. Os pH-metros, que são equipamentos eletrônicos, ele dá fração por fração, né? Então, o ácido sulfúrico, ele está entre 0 e 1. Então, é um ácido que tem um pH, né, que é muito, muito forte mesmo, digamos aí, em questão do seu valor do pH. pH é proporção hidrogeniônica, e quer dizer, a quantidade ativa de hidrogênio ali. Então, uma digamos assim, de você controlar um ácido é o tempo todo você medir realmente o pH, saber a que ponto ele está. Quando ele se aproxima mais do 0, mais ácido ele é. Quando ele vai se aproximando ao 7, menos ácido ele é. Pois não? Para saber o poder, por exemplo, do ácido, depende do elemento que está junto com ele, né? Porque Isso. Se tiver um elemento, ele pode, tipo, neutralizar ou diminuir. Isso mesmo, é assim. Pois não. Não, só isso mesmo. Minha pergunta. Só isso? Então, é isso mesmo, o Daniel. Quando a gente vai fazer os cálculos, todos os elementos que faz parte daquela molécula, da molécula desse ácido, ele é considerado, né? Então, não é só pela quantidade de hidrogênio. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente pegar a água é H2O. Aí a gente pergunta assim, desses dois elementos, quem faz mais parte dessa fórmula? Quem é mais participativo nessa fórmula? É o hidrogênio ou o oxigênio? Olha, quase assim, digamos, 95% responde que é o hidrogênio. Por que o hidrogênio? Porque a gente vê ali 2 átomos de hidrogênio, né? E 1 átomo de oxigênio. Mas, na verdade, quando você for fazer o cálculo lá da chamada fórmula percentual, você vê ali que o hidrogênio da água só participa 11%. Né? 89%, que é o restante, é o oxigênio. Por que isso? Por causa da massa atômica dele. Que a massa atômica do hidrogênio é 1, né? E a massa atômica do oxigênio é 16. Lembra que a gente faz o arredondamento, é 16.
Então, o oxigênio, ele faz muito mais parte, ele é participativo na molécula da água, do que os 2 átomos de hidrogênio. Tá ok? Então, a ideia dos ácidos é a mesma. É o que você falou aí. Tem que considerar todos os elementos que faz parte. Tudo bem? Os triácidos já apresentei aqui para vocês. Nós temos 2 ácidos aqui, né? Que é o ácido fosfórico, o ácido bórico, e os tetra, né? Tetra 4, não é isso? Tetra significa 4. Nós temos aqui um ácido que tem 4 hidrogênio ionizado. Ok? Passando, por favor. Ok. Mais um grupo de classificação, né, dos ácidos. Aquele grupo é sobre a quantidade de hidrogênio ionizado na fórmula, né, a fórmula do ácido. E esse aqui, essa classificação é sobre a não presença e a presença de oxigênio na fórmula. Então, é assim, ó, os ácidos podem conter ou não elemento oxigênio em sua estrutura, sendo assim, né, porque nós temos o hidrácido e os oxiácidos. O que são os hidrácidos nessa classificação? Não apresenta o átomo de oxigênio na fórmula, tá ok? Então, para ser considerado um hidrácido, ele não pode ter oxigênio na fórmula. E os oxiácidos são aqueles que contêm, né, que por obrigação, na sua fórmula, tem que ter o oxigênio. Ou seja, os ácidos estão aí, estão formados de um jeito ou de outro para ser utilizado, e agora vamos dizer, classificar isso. Esse ácido é hidrácido ou é oxidácido? Basta pegar ele, olhar, observar a fórmula dele, e ali a gente já diz rapidamente se ele é ou não. Então, os hidrácidos, olha aqui, ó, não tem oxigênio, nenhum deles, ó. Ácido clorídrico, ácido bromídico, ó, nem ele tem presença de oxigênio, né? Então, ele é considerado como hidrácido, ó, ok? E os oxiácidos? A presença de oxigênio, né? Isso aqui pode ser chamado também oxiácido, pode aparecer um aqui, né? Pode aparecer, não ter I aqui também, depende muito do que está fazendo. Ox, pode ser também direto, sem o I aqui, ó. Tem livro que você vê isso aqui sem o I. Então, esses oxiácidos aqui, ele tem no mínimo um oxigênio na fórmula, oxigênio. Ó. Mas nunca impede que aqui tem hidrogênio. Ó, o hidrogênio, ele é o fundamental, é o elemento formador dos ácidos, tá ok? Tudo bem até aqui? Podemos ir passando? Tudo bem. Ok. Mateus, por favor. E aqui nós temos as características dos ácidos, né? As principais, né? Porque quando você vai trabalhar com ele, você vai achando mais características. Uma delas tem sabor azedo, né? Todos, né? Uma característica de um ácido. A primeira coisa que a gente pensa nele é o sabor azedo. Ele é corrosivo, né? Uma das características dele. Conduz eletricidade, né? Em soluções eletrolíticas, chamadas as soluções eletrolíticas. Quem for trabalhar, por exemplo, com eletrônica, ou fazer o curso de eletrônica, vai estudar bastante isso aqui, ó, né? É o poder de uma solução formar eletricidade, né? Então, os ácidos, ele tem essa propriedade, essa característica. Eles formam gases, né, com o gás de hidrogênio. Quando você reage com o metal, né, principalmente o magnésio e o zinco, você vê a liberação de gás, que é o gás de hidrogênio, rapidamente. A olho nu, você vê ali quando você está fazendo essa mistura. Tanto que é aconselhado fazer isso dentro de uma capela, porque você vai respirar esse gás de hidrogênio derivado de quê? De uma reação ácida, né? Então, isso é muito prejudicial à saúde, então, geralmente é feito em uma capela, isso no laboratório. Na produção, isso aqui é sistema fechado, né? Então, não vai ter o problema de você ficar, ingerir, por exemplo, um gás, respirar um gás que está ali no meio da produção. E, além disso, aí você tem os equipamentos, né, para trabalhar com isso. Né? Porque você vê na fábrica, se você entrar numa fábrica que, dependendo do produto que estão fazendo ali, além de todo o preparo de não liberar substância no ambiente, naquele ambiente ali principalmente,
existem os equipamentos pessoal dos trabalhadores que estão utilizando ali. Isso desde fundição à produção né, dos ácidos, dos carbonatos, né, que você tem muita liberação de gases. Então, eles precisam ali trabalhar com equipamentos, ok? Tem a formação aqui de gás carbônico, né? Ao reagir, isso aqui é de ver isso aqui a olho nu, né? E altera, né, para uma específica, uma cor específica, né, que muda-se de cor, né, aquele indicador. Quando você coloca, por exemplo, um indicador ácido-base, no caso do papel tornassol, que é aquele indicador de pH que a gente teve lá no ano passado, a gente está fazendo o que ali? Medindo o pH. E como mede o pH? Quando você coloca aquele indicador, que é o papel e tornassol, né, tá naquela tirinha, chamada indicador de pH, ele está fazendo o papel assim, ó, azul fica vermelho. Se esse papel tornassol é azul fica vermelho, é que ele indica que essa substância é característica ácida, né? Tudo bem? Então, o tempo todo, nós estamos medindo o pH de uma substância, principalmente para alimentação, né? Uso em equipamentos sensíveis, a gente precisa liberar, quando eles vão liberar esse produto, uma da preocupação e até a obrigação é o controle do pH, né? E na hora da embalagem, que embalagem está utilizando, né? Porque, sim, por exemplo, já pensou em colocar um produto com pH elevado, 4, por exemplo, 3, 5, 4,5, pH de 4,5, colocar num vasilhame de metal, sem nenhuma proteção, tudo indica que ali vai ser, né, vai gerar uma outra reação química, formando um outro produto não desejado por ninguém ali, porque misturou ali, houve a reação, mas ninguém está querendo que essa reação aconteça daquele momento. Então, ele precisa saber onde vai armazenar esse produto, pois não? Ano passado o senhor estava até usando uma fitinha para medir, né, o ácido. Aí o senhor estava falando até que dava para medir a da saliva. Isso. Então, ali é o indicador, né? Quando você... Ali é mais simples, por quê? Porque a gente utiliza da tabelinha, né? Que a embalagem vem aquela tabelinha, né? Se deu essa cor, essas cores bateu, o pH é esse aqui. Então, por exemplo, pH é 4, se deu todas essas cores. Então, é só você comparar, né? Foi o que a gente fez no ano passado, né? Colocava a tirinha na substância e aí indicava. E a gente tirava, demorava assim uma questão de 20 segundos, né? Tirava e fazia a comparação ali. Só que essa comparação é geralmente números inteiros, né? Porque na nossa escala ali que vem na embalagem, ela vem em números inteiros, entre um e outro, então entre 0 e 2, entre 0 e 1, entre 1 e 2, a gente não tem, assim, né, frações. Então, o pH-metros, não, o que é o necessário você usar, os produtores, quem estiver trabalhando, realmente quer saber o pH com precisão, eles usam, assim, do equipamento chamado pH-metro, né? Um equipamento simples, mas ele dá ali, se for 0,5, ele vai dar 0,5. O pH dessa substância está em 0,5. Se for 4,1, vai estar lá 4,1. Já esse indicador do papel não dá essas condições para a gente ter assim, preciso, né? O pH preciso daquela substância. Tudo bem? Professor, Tudo bem. tem como criar energia elétrica com batata, né? E é por causa do ácido dela, né? Sim. Ali só que a gente precisa de alguns artifícios ali para a gente, né? Só com ele não. A gente precisa, por exemplo, no jacarezinho, que a gente tem o polo positivo e negativo, né? E aí aquela reação no caso do líquido da batata, ela já dá uma reação que fornece ali energia elétrica, né? E a gente até consegue acender uma lâmpada com volts bem simples, bem pouquinho mesmo, 12, né? Mas aí você precisa, por exemplo,
né, chamado jacarezinho, que você cria o polo positivo e negativo, põe a lâmpada ali, e ali, com aquela reação, você vai ter um sinal lá de luz, né? Eu já fiz isso aí, demorou, né? Uma batata dava, outra não dava, como fazer isso para acontecer de verdade, né? Então, isso é muita tentativa que você tem que fazer. Mas é pelo Quando ácido, você prepara uma não é? solução... Oi? É pelo ácido dela, não é? Que tem dentro. Isso. Líquido. Entendi. Isso. Que ali forma uma reação chamada reação, que ali é uma solução, né? Uma solução eletrolítica, né? É uma reação que fornece energia elétrica. Tudo bem? Tudo bem. Por favor, Matheus. Matheus? Bom, e as questões, né? É isso mesmo? Vocês resolveram a semana passada, né? As questões do formulário, né? Que são essas que a gente vai trabalhar agora. Vocês chegaram a entender? Conseguiram entender o propósito das questões? Sim, eu acho que foi bem tranquilo. Uhum. Foi, né? Porque assim, quando eu coloco essas questões, a intenção maior aqui é a interpretação do texto que foi passado, né? Como a gente está trabalhando assim com o texto e o retorno dele, eu coloco lá como questões para interpretação do texto. E aí eu coloco algumas questões abertas, né, que já vai diretamente no texto, você vai fazendo a leitura e já vai conseguindo responder essas questões. Isso é bom porque, além de você ler o texto, a tendência é você voltar nele na hora que você for responder as questões, né? Então, aqui nós vamos fazer, não coloquei a resolução dele, mas nós vamos resolver ele aqui agora, né? Então, quando eu corrigi essas questões, lá no formulário, isso aí eu peguei na sexta-feira, comecei a corrigir, e eu vi, assim, teve aluno que a fonte dele foi até outra, né? Ele adiantou, colocou até uma coisa a mais lá na sua explicação, né? No seu conceito, né? Porque conceito, quando ele fala o que é conceito, é que é uma coisinha mais ampla, né? Não ficar diretamente só naquela definição. O conceito a gente pode render mais um pouco aí. Tá ok? Então, vamos fazer assim, vamos relembrar essas questões que vocês fizeram lá no formulário da semana passada. Tá? Então, assim, deu o conceito de ácido, né? Dá para a gente fazer um conceito de ácido sem ir lá no texto? Já passamos nele, né? Alguém sujeita a falar alguma coisa? Então, o que é um ácido, né? Conforme Arrhenius, né? Ainda fala conforme Arrhenius. Professor, eu citei a liberação de íons positivos que soltam hidrogênio, ou prótons, né? Uma solução aquosa. Eu coloquei. Isso. Então, é assim, né? É essa a ideia mesmo. Porque, para você ter você, assim, saber que é um ácido, o que é que o Arrhenius falou? Ácido é toda substância que, em substância aquosa, libera como partícula positiva o H+, que é o hidrogênio, né? Então, esse é o conceito de Arrhenius. E é aquilo que eu falei você lá no início. O nosso conceito até hoje é o conceito de Arrhenius, né? Foi aceito, né, na época, lógico que estamos com ele até hoje, né? O resto é o quê? Além do estudo no ácido, além desse conceito dele. São as características dele, né? Se o produtor lá, porque a gente quando fala aqui de produtos químicos, a gente não fica só pensando, né, só nas substâncias. A gente tem que pensar o seguinte: alguém que está fazendo essa substância, está produzindo ela no seu sistema produtivo, ele tem um propósito muito grande, né? Que um deles é ganhar dinheiro, é o capital, né? Então, quando a empresa monta a sua estrutura lá, com toda a sua estrutura, tanto funcional, equipamento, ele está pensando em quê? Ele está pensando em o lado financeiro, né? Que só por colocar e achar bonito aquilo lá, ele não faz isso, né? Então, o tempo todo nós estamos pensando na
no sistema produtivo. A química pensa no sistema produtivo, né? E aí vem o lado bom da coisa, né? O lado bom é você ter esse produto para ser utilizado, né? Imagina agora se a gente tivesse aí, sem a química aí, sem a produção, né? Ninguém se interessaria a produzir, teríamos os medicamentos que temos hoje? Não teríamos, né? Então, os medicamentos é fruto de quê? Da atividade humana, né? Do sistema produtivo, né? Isso lá no laboratório até chegar na grande escala, que é a produção lá na fábrica, nos misturadores, nos reatores, estão lá o tempo todo fazendo isso, o mundo inteiro, né? Então, esses produtos, quando ele é produzido, a intenção maior dele é essa, né? O lado financeiro, né? O capital, né? Ele vai, e, lógico, e para o bem do homem, né? Então, por exemplo, a luta nossa hoje, né, é a descoberta da vacina da pandemia que está aí dominando o mundo, né? Agora, imagina, na hora que o homem chegar à conclusão que essa vacina vai acabar, e todos vão ficar imunes desse vírus. Olha o que a humanidade vai ganhar com isso, não é? Então, a intenção nossa é para o bem do homem. Se o homem separa o bem do homem, ele vai produzir. Mas, para produzir, ele está ali, ele está pensando realmente no capital, né? Vai para o mercado? Vai ser utilizado por alguém vai consumir. Então, o dinheiro vai estar ali também, né? O lado financeiro vai estar ali, o capital, tá ok? E a tendência dele quem produz é produzir mais e produzir melhor, né? Para que saia aí um produto bom e seja aceito no mercado. Tudo bem aqui? Então, o ácido. Tudo. Ok? E aqui nós temos a segunda, deu o conceito de funções inorgânicas. Voltamos mesmo naquela lá, né? O que é uma função inorgânica? Lembra lá? Sim. Pode falar? Então, as funções inorgânicas, né, que são aqueles grupos compostos por compostos inorgânicos, né? Os orgânicos são formados, derivam do oxigênio, né? E os inorgânicos que são de variados elementos. Ou eu inverti de novo? Não, é assim. Os orgânicos, elemento carbono, né? Elemento carbono. Uhum. E os inorgânicos, os outros elementos. Uhum. Certo? Então, por exemplo, você tem o ácido sulfúrico, inorgânico. Você tem o gás de cozinha, que tem lá 4 carbono, né? Na sua fórmula. É um produto orgânico, né? Então, os inorgânicos são aqueles formados menos pelo elemento carbono. E com semelhanças iguais, né? Então, todos os compostos da função inorgânica, eles têm características semelhantes e eles têm propriedades semelhantes, né? Tá ok? Deu para entender aqui? Beleza. Sim. E aqui o significado também está no texto, né? Lá na leitura do texto, o significado do termo oxiácido. Nós temos lá os hidrácidos e nós temos os oxiácidos. Então, o que é um oxiácido? Os que têm oxigênio na estrutura, né? Exatamente. Então, é aqueles ácidos que contêm, no mínimo, um oxigênio na sua forma. Não é de qualquer jeito que esse oxigênio vem e junta-se a ele, né? Junta-se a ele. É uma formulação, né? Se for natural, foi a natureza que produziu, mas houve uma produção, né? E se for sintético, for no meio produtivo, o homem tem que aparecer com esse elemento para que tenha o seu produto lá na frente com ele, né? Então, são os ácidos que contêm oxigênio na sua forma, no mínimo um oxigênio na sua forma. Ok? A quarta aqui, né, quais são as principais funções inorgânicas? Né, o que nós estamos estudando primeiro aqui, que é o ácido, e nós temos mais essas três, depois nós temos aí que eu relatei aqui, que são os hidretos, né? Então, nós temos os ácidos, as bases, né, que a base são os hidróxidos, né? Base e hidróxido é a mesma coisa, e sais, né? O sais é fruto de uma reação de um sal
de um ácido com um hidróxido, formando aí um sal. Esse aí pode fazer por produção mesmo, e até a própria natureza faz quando ela tem quando reage naturalmente, um ácido com uma base formando um sal. Ok? Então, as principais funções aqui são aquelas 4 lá, mas a gente pode dizer mais uma, que é o hidreto. Então, é o ácido, hidróxido, sais e hidretos. Mais um aí, né? Ok? Essa aqui, teve alguém que colocou um outro também, o hidreto. Eu não lembro agora quem foi, né? Mas eu lembro que alguém colocou o hidreto aqui. Além das 4 aqui, colocou o hidreto. Que também né? Aqui é assim, só para relembrar as características, né? 3 características dos ácidos. Quais são os aí? Alguém pode opinar aí? São compostos covalentes. Eles se formam hidrônio quando eles reagem com a água. E eu coloquei também que eles sofrem ionização. É isso mesmo. Né? Ó, são 3 características dos ácidos, né? Quando eu chegar com as bases aqui, essa característica que você falou para os ácidos não vai servir para as bases, né? São grupos inorgânicos, mas são das funções inorgânicas, mas são substâncias diferentes. Substância do grupo ácido, as características são semelhantes, propriedades semelhantes. Quando a gente começar a trabalhar com as bases, os hidróxidos, que são os hidróxidos, característica dos hidróxidos, né, que forma assim, o seu grupo, a sua função. Tá ok? Por favor. Ok. E aqui nós temos a sexta, que também não está fora daí da nossa da classificação, né? Que é onde diz assim, ó, os ácidos ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e ácido ferrocianídrico. Quanto ao número de hidrogênio ionizado, pode ser classificado em... Alguém pode dizer qual é a alternativa correta aqui? Alternativa A. A alternativa A, né? Por que a alternativa A? Ó, monoácido, né? Então, começando aqui, o ácido clorídrico é um monoácido. Ó. Monoácido que contém um hidrogênio na sua forma, beleza. O ácido sulfúrico aqui, ó, que é um diácido, né? Ó, formado aqui com 2 hidrogênios na sua forma, então ele é um diácido. Triácido, né? O triácido com ácido fosfórico, ele tem 3 hidrogênios aqui, ó, ionizado. Então tá aqui, triácido. Tetraácido, tá aqui, ó, o ácido ferrocianeto aqui, ó, com 4 hidrogênios na sua forma, tá ok? Mono, di, daria, mas aqui já não daria. Tri já não daria. Então tá errado essa aqui, né? Então a correta é a mono, di, tri, tetra, ok? Ok. Por favor, a próxima. Matheus. Foi? A próxima. Deu uma travada aqui. A sétima, né? É o próximo. Uma travadinha aqui, Heron. Não, se não tiver, tudo bem. Eu posso comentar aqui, tá? Se não der, tudo bem. Aqui travou. Tá. Pode deixar. Ô, Matheus, pode deixar. Tá bom. Essa última aqui, que foi a sétima, tá falando assim, ó. A respeito das substâncias denominada ácido, um estudante anotou as seguintes características. Então, assim, no índice 1, ele colocou assim, ó, não forma gás... Opa! Só um minutinho. Só um minutinho. Pode continuar comentando, Heron. É que travou aqui. Dá para ser? Então, vamos lá. Então, no índice 1, ele colocou assim, ó, ele quer dizer, ele errou numa das afirmações aqui dele. Então, ele colocou assim, ó, não forma gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio. No índice 3, ele colocou, tem sabor azedo, né? Aliás, no 2. E no 3, ele colocou assim, ó,
são formados somente por 2 elementos químicos. Ele está dizendo assim, está confirmando assim, ó, os ácidos são formados apenas, somente, né, por 2 elementos químicos. Na 4 ele faz assim, ó, conduz corrente elétrica, pois são soluções eletrolíticas. A gente já comentou isso aqui também, né, agora nesse momento. Então, como vocês não estão vendo aí não estão vendo o slide aqui Professor. Oi? Eu posso transmitir, eu tô com... Você está com... Então coloca para mim, faz favor. É a 7, que é a última, né? Transmitir aqui. Tá. Mas temos a imagem? Ah, tem. É isso aqui, tá. Abaixando. Tá. Então, aqui, nessas aqui, ó, não formam, ele está dizendo a 1 aqui, né? Ó, não forma gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio. Você acha que ele acertou aqui? Ele está dizendo assim, ó, o estudante, ele cometeu erro somente em... Qual foi o erro que ele cometeu? Ele cometeu aqui. Ele cometeu o erro aqui em 2, no mínimo em 2. Então, vamos ver aqui, ó. Olha, não formam gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio. Se você pega um ácido qualquer e junta-se aqui, ó, ao cálcio, ou seja, você tem o cálcio lá que é o metal e coloca um ácido, ele libera o gás carbônico, né? Então ele errou aqui. Por que ele errou? Ele falou que não, né? Olha. Deu para entender aqui? Então essa alternativa ele errou, ok? Se ele errou, ele é uma das que está aqui no nosso índice. É isso aqui, ó, AB, é isso mesmo. Aí no 2 aqui ele fala assim, ó, tem sabor azedo? É uma característica do ácido. O ácido tem sabor. Então ele acertou, né? Então, 3 aqui, ó, são formados somente por 2 elementos químicos? Não necessariamente, né? Os ácidos, ele tem que ter no mínimo 2 elementos químicos, porque o hidrogênio se liga-se a um outro elemento formando um ácido. Não obrigatoriamente ele vai ser formado só por 2. Então ele errou aqui, né? Que ele pode ser formado por 3, por exemplo, o ácido sulfúrico é formado por 3 elementos diferentes. O hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Ok? Então ele errou aqui de dizer assim, ó, somente, formado somente por 2. Não. Tem ácido formado por 2, por 3, né? Por 4, e aí para frente. Só não tem por 1, porque 1 não forma ácido, né? Um elemento, quando está lá, o elemento é um elemento sozinho, ele não é uma substância. Juntou-se a outro, já é um ácido, já é uma substância formada, ok? O 4, que não a gente tem 5 aqui, mas é o 4, né? Conduz a corrente elétrica? Conduz, né? É uma característica dos ácidos, através de quê? Da solução eletrolítica, né? Então, essa solução é uma das características do ácido. Então, ele, né, conduz. Então, qual é a nossa correta aqui mesmo? É a 1, que ele falou que não formam gás carbônico ao reagir com carbonato de cálcio, né? E a 3, que ele falou aqui que são formados por somente 2 elementos químicos. Tudo bem? Deu para entender aqui? Meninos, meninas? Deu, professor. Sim, professor. Deu para entender? Tá, ok. Então, é assim, antes da gente encerrar isso aqui, a gente fala muito de cátio, ânion, né? E quer que dizer isso, né? Para não ficar... Porque, assim, na química, na ciência em si, uma palavra lá como tema, a gente, às vezes, precisa traduzir essa palavra. Porque vem do grego, né? Vem do latim. E a gente tem que traduzir para saber do que está se tratando ali. Então, por exemplo, o que é um cátio, né? O que significa a palavra cátio? Então, só para a gente, né, ter uma ideia aqui. O cátio significa, né? A palavra cátio significa indo. Então, está indo. Isso vem lá do grego, né? E o ânion, o que significa o ânion? Não, por exemplo,
Vamos lá, vamos voltando um pouquinho atrás aqui, só para corrigir aqui. O ânion é que significa indo, né? Então, no ânion você tem o cátion, que é de partícula positiva, né? E tem o ânion que é negativa, partícula negativa, certo? Certo. Então, esses dois íons são químicos, né? Nessa ligação é que você tem o seu produto, certo? Sua substância formada. Através de quê? De um cátion e do ânion, tudo bem? Então, sabendo que o cátion, partícula positiva, o ânion é partícula negativa, mas os dois são íons, né? Íon positivo, íons negativo, tá ok? Então, só para saber aqui, tudo bem aí? Podemos dar mais um pouquinho para frente? Tudo certo. Tranquilo. Então, quando a gente fala assim, o íon, a gente está sabendo assim, o íon significa o que está indo, o cátion significa, que provém do grego, né, significa o que vem para cima, e o ânion, o que vem para baixo. Então, esses são o significado de ânion, ânion é o que está indo, o significado de cátion e o significado de ânions, tá ok? De ânions, tá ok? Sabendo que os dois são íons positivo, íon negativo. Quando a gente fala ionizar, que quando a gente estava começando aí o estudo dos ácidos, a gente falou muito de ionizar. Ionizar é deixar cátion como sua partícula positiva aqui e o ânion deixar como sua partícula negativa aqui, separado. Ionizou, separou. Tá ok? Aí você faz o que você quiser com esse cátion e com esse ânion de novo, né? O bom é isso, você vai e volta, né? Depois a gente vai ver o que é uma reação reversível e irreversível, né? Que cai na ideia da ionização, né? Ioniza quando você tem separação de cátion. Reação reversível e irreversível, você vai separar produtos, voltando a ser reagente de novo, né? Que para você ter uma reação química, você precisa, no mínimo, 2 reagentes. 2 reagentes reagindo, forma-se produto. E aí você tem reação que é irreversível, aí você não consegue mais passar de produto para reagentes. A reversível você consegue passar de produto para reagente de novo. Você passou esse reagente de novo, você faz o que você quiser de novo com esses reagentes separados. Tudo bem? Na próxima aula, a gente vai continuar com esse tema, né? Que é o funções inorgânicas. E terminamos a parte de ácido, que é a força de um ácido, as principais utilizações do ácido, os principais ácidos, tanto os naturais, tanto os sintéticos, os produzidos aí no sistema produtivo. E entramos em hidróxido, né, que são as bases. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Pode comentar. Perguntas, dúvidas. Que é a nossa primeira aula aqui, né? Aham. Tem dúvidas? Perguntas? E aí, Irão, você assistiu a série lá, o Breaking Bad? Assisti. Assisti tem 3 meses, viu? Entendeu. E aí, gostou? Cheguei a concluir em 3 meses. Gostei. Tava querendo assistir, mas assim, eu vou assistir outra, né? Porque se você ficar só nela, você vai passar todo o seu tempo nela, né? Uhum. Mas assim, boa mesmo, viu? A produção dele é coisa de doido. Ganhou o Oscar também. Tudo bem aqui? Tudo certo. Vamos conversar mais um pouquinho aqui. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não, não. Não, porque assim, a gente pode conversar e vou. Ô, Matheus. Pode ir. Matheus? Oi. Para de gravar, que a gente vai conversar.